Saudações! No estúdio com vocês, Katerina Nesterenko. Hoje falaremos sobre o seguinte. Na região de Khabarovsk, arde uma fábrica de aviões onde montam os furtivos Su-57. O ditador em pânico constrói novas torres com sistemas Panzer ao redor da residência em Valdai, enquanto os índices oficiais de Putin despencam. O preço da trégua de Putin. Perto de Ruliaipole, os ocupantes fuzilaram um grupo de evacuação com feridos. Mostraremos as imagens desse crime covarde. Mas o acerto de contas veio instantaneamente. O mundo russo está rachando por dentro. Na Rússia, começaram revoltas de trabalhadores chineses exigindo seu dinheiro. E no mapa geopolítico, o colapso total do Kremlin. A Moldávia saiu definitivamente da CEI e na Hungria 100 mil pessoas saíram para derrubar o regime do amigo de Putin, Viktor Orbán. Submarinos russos no Atlântico é o início de uma guerra com a OTAN ou as convulsões finais do regime? Tudo isso em apenas alguns segundos. Mas agora, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal Ucrânia Hoje para não se perder na imensidão do YouTube. Pois bem, vamos começar. Putin está seriamente assustado. Ao redor de sua residência principal em Valdai, há agora 27 sistemas de defesa aérea, principalmente complexos de mísseis Pantsir em torres especiais. Em março deste ano, mais 7 dessas torres com sistemas Pantsir foram construídas. Imagens de satélite e dados da Rádio Liberdade mostram que a construção dessas 7 torres começou simultaneamente no mesmo dia, 17 de março. Todas as defesas aéreas em Valdai estão dispostas em anéis, como ao redor de Moscou. É aqui que, segundo investigações jornalísticas, Alina Kabaeva passa muito tempo com os filhos de Putin. E para o próprio Führer russo, construíram em Valdai uma cópia exata de seu gabinete no Kremlin, para facilitar a gravação de vídeos de trabalho. E recentemente, a Rádio Liberdade encontrou mais de 20 torres com metralhadoras de grosso calibre e vários Pantsirs ao redor da Zona Econômica Especial de Alabuga, no Tartaristão. É lá que montam os drones de ataque Geran, com os quais a Rússia ataca cidades ucranianas. Putin se esconde atrás de uma defesa de várias camadas enquanto seu exército continua a guerra sangrenta na Ucrânia. Será que ele teme que os drones cheguem até ele? Se você também acha isso, que tipo de fortaleza poderia ajudar Putin? Escreve nos comentários. Crônicas da Moscóvia Noturna. Na véspera do feriado sagrado da Páscoa, na noite de 11 de abril, drones desconhecidos saudaram os russos. Em Komsomolsk-on-Amur, arde uma oficina na fábrica de aviões Gagarin, a única empresa que produz em série os caças Su-35 e Su-57. Ao que tudo indica, queima a oficina especializada na fabricação de peças em materiais compósitos poliméricos. Ela é, ou melhor, era um elo criticamente importante na produção dos caças Su-57. E isso é um detalhe, a distância da Ucrânia é de cerca de 6.500 quilômetros. E isto já é no Daguestão, em Kyzylyurt. A subestação de Shirurt está pegando fogo. O objeto funciona como distribuidor de energia entre a rede principal e as redes regionais. E aqui está a foto de um drone com mensagens festivas para os russos. Pelo visto, já foram dar os parabéns. Lendo os comentários dos vídeos anteriores, vejo que muitos nos assistem da Europa, Cazaquistão, Moldávia e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos gratos pelo apoio e orgulhosos de ter espectadores sensatos. Escrevam abaixo deste vídeo de qual país nos assistem e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio os comentários de vocês com prazer. E nós continuamos por aqui. A seguir, o mais interessante. Na Grande Rússia, há uma revolta entre trabalhadores chineses. Os operários não aguentam mais esse imundo russo e foram às ruas exigir o dinheiro que ganharam honestamente. Na manhã de 12 de abril, mais de 100 operários chineses da PetroRewa marcharam por Komsomolsk-on-Amur com capacetes e cartazes em russo e chinês. Putin, ajude! Cetim, ajudem! Não há dinheiro! Tudo por causa do calote crônico de salários na obra perto da refinaria da Rosneft. Os cães de Putin, da polícia e da Rosguardia chegaram logo, mas não prenderam ninguém. Pelo visto, acharam que eram turistas chineses celebrando a Páscoa. O prefeito Dmitry Zaplutaev até foi se reunir com a chefia da empresa e um empreiteiro. Aliás, o prefeito apagou rapidinho o post dele no VKontakte. É esse o mundo russo que temos,
que nem os parceiros chineses aguentam mais. Como esperado, os russos violaram a trégua de Páscoa que eles mesmos anunciaram. As forças russas mataram um grupo de resgate ucraniano que retirava feridos perto de Ruliaipole, apesar do cessar-fogo. Também na noite de 12 de abril, as tropas russas atacaram uma ambulância. Um drone inimigo atingiu o veículo na comunidade de Hulukiv, região de Sumy. 3 médicos ficaram feridos. A trégua de Páscoa russa durou menos de 1 hora. O Estado-Maior da Ucrânia relatou 2.299 violações da Rússia até a manhã de 12 de abril. São centenas de bombardeios e quase 1.800 ataques de drones. Logo após Putin falar em trégua, o presidente da Ucrânia disse que as ações ucranianas seriam recíprocas. Qualquer ataque terá uma resposta à altura. Por isso, não entendo por que a defesa da Rússia reclama de supostas violações da Ucrânia. Eu não canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles mantêm o fronte e enfrentam uma horda enorme que os supera muito em número. Por isso, peço que apoiem as forças ucranianas e, se não puderem financeiramente, deixem palavras de apoio nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. O blogueiro Z. Maxim Kalashnikov, do nada, explicou a guerra de Putin detalhadamente. Um soldado custa milhões à Rússia, enquanto um drone é muito mais barato. Durante os anos de guerra, o segundo exército do mundo ainda não desenvolveu um sistema de gestão normal. O problema não é temporário, é sistêmico. É apenas uma linha de montagem. Recrutaram pessoas por dinheiro, jogaram rápido no moedor de carne, perderam rápido e recrutam novos. Tem uma forma muito interessante de travar a guerra. Vejam os cartazes de recrutamento que estão espalhados por Moscou. 5.200.000 só pelo primeiro ano você recebe. É claro que cada soldado de infantaria recrutado para a guerra custa o mesmo que vários drones desses. Portanto, a derrota do soldado de infantaria torna-se totalmente rentável. E o inimigo pretende fazer isso, implementando o plano de Fedorov de criar esse moedor de drones para nossos soldados. Eles recrutam, veja, por muito dinheiro e essas pessoas se perdem muito rápido. E o que fazer com isso? Isso é um problema, na verdade. Um problema enorme que nos ameaça com, digamos, um desfecho nada bom desta guerra, que é chamada, por algum motivo, de estranha operação militar. E em casa, esta guerra já está se transformando em uma verdadeira tragédia. A onda de violência dos que retornam do fronte está batendo todos os recordes. Até dezembro de 2025, os libertadores russos mataram ou feriram gravemente pelo menos 1.016 pessoas. A guerra está voltando para onde pertence, e a sociedade russa já começa a temer seus próprios heróis. Na Rússia, admitiram oficialmente que a aprovação de Putin está despencando, e os correspondentes de guerra russos admitem que a operação militar vai pelo mesmo caminho. A nova realidade para o eleitorado do ditador revelou-se muito difícil. Será que movimentos reais em direção à liberdade são possíveis? Ou os russos são incapazes de protestar? Contaremos mais sobre isso na reportagem a seguir. Ele passou a ser odiado, passou a ser desprezado, e sua política agrada cada vez menos ao eleitorado. E como agora tenho muito tempo livre, vou simplesmente odiar tudo neste país. Até as estruturas estatais admitem que a popularidade de Vladimir Putin está caindo. Segundo dados do VT-Sion, a aprovação do ditador caiu para 67%, o nível mais baixo desde 20 de fevereiro de 2022. A popularidade é um atributo de uma sociedade democrática, de um Estado democrático. A Rússia claramente não é assim, especialmente no contexto das transformações que viveu desde o ano 22. As recentes iniciativas de bloqueio de informações e perseguição a qualquer manifestação de descontentamento mostram que a deriva da Rússia para a autocracia continua e se aprofunda. Portanto, não há aprovação se não houver concorrência. Putin não tem concorrência porque não existem eleições livres. E se alguém, mesmo teoricamente, começa a pleitear a participação nessas eleições, ou não é permitido concorrer ou algo pior acontece. Mas o fato é que o fato permanece.
E na própria Rússia, podemos ouvir cada vez mais frequentemente o descontentamento com o governo. Além disso, não apenas ao nível dos usuários comuns da internet, que foram limitados, mas também de blogueiros ou correspondentes de guerra. A questão nem é que a Rússia ainda não consiga vencer por razões objetivas. O fato é que a Rússia hoje, falando francamente, não tem um sentido global tal objetivo. O que precisamos ter em mente? Pois não existe mais nenhuma retaguarda, nem mesmo dentro de quase todo o país. E por isso, tanto para a localização de todos os postos de comando, objetos de infraestrutura e, em geral, para o sistema de defesa aérea do país, a dispersão de recursos materiais, bem, já devem ser formadas exigências completamente diferentes. Agora, com os meios modernos de ataque aéreo, tanto do ar quanto do mar, para praticamente todo o território do país é vulnerável ao fogo. As críticas voam tanto em direção à liderança do Kremlin, quanto aos comandantes e ao exército. E chega ao ponto de dizerem que a guerra já nem é necessária e que não querem capturar Kiev. E acontece que a defesa aérea não está funcionando direito. Idiotas! Nossos idiotas, e não me refiro a todos, mas me refiro a alguns em particular. Estão quase pronto para mandar toda a defesa aérea para lá, sabe? Pronto, vamos entregar toda a defesa aérea para lá. Eles vão se acertar com os americanos agora e tudo ficará bem para eles. Depois vão dizer, cadê nossa defesa aérea? No Irã, toda a defesa aérea e tudo mais, entende? Por que começaram a falar tão abertamente do descontentamento? Especialistas dizem que isso é só uma gota no oceano. Por isso, por enquanto, não se deve levar tão a sério esse descontentamento. Bem, primeiro, os correspondentes de guerra foram por muito tempo uma classe privilegiada, uma classe de propagandistas russos, talvez não do mais alto escalão, como Solovyov ou Kiselyov, mas ainda assim bastante privilegiada. Mas, no geral, ninguém os sustentava de fato, mas permitiam que eles, digamos, se alimentassem de temas militares, de arrecadações e de publicidade nas redes sociais. Agora, tiraram deles todas essas fontes de renda. Ou seja, basicamente estão dizendo a eles, pessoal, vocês não são mais tão necessários. Começa um murmúrio silencioso que, por enquanto, não se transforma em nada mais sério, porque eles têm medo. Medo de seguir o caminho de Girkin e outros agentes semelhantes. Nas redes sociais dos líderes russos, vemos cada vez mais apelos a protestos, apelos para derrubar o governo ou para parar a guerra. Mas se você, por um momento, pensou que os protestos são reais neste país, descarte esses pensamentos. Nesta fase é improvável, mas devemos entender que na Rússia, essencialmente, nunca ocorrem protestos. Protestos não são a cara da Rússia. Na Rússia, ou há uma revolta espontânea, ou um golpe no topo. E o golpe é mais frequente do que a revolta espontânea. Ou seja, ou é algo absolutamente imprevisível, que pode começar literalmente em qualquer lugar e se transformar em saques e vandalismo total, ou as elites decidem que, bem, sem Putin é mais fácil do que com Putin e resolvem eliminá-lo silenciosamente, como já aconteceu na Rússia muitas vezes. Portanto, ninguém espera nenhum tipo de protesto. Sem protestos, sem mudanças no poder, certamente não vale a pena alimentar ilusões. Mas vale notar que mudanças na sociedade estão sim ocorrendo. Mas quando o pensamento crítico desse povo atingirá o ápice para ações reais, ainda não está claro. Por isso, por enquanto, observamos apenas a baixa popularidade do ditador e um enorme vazio por parte do eleitorado. Os guerrilheiros do Atesh atingiram novamente o coração da logística russa. Na região de Rostov, na estação Likovskaya, eles destruíram totalmente uma locomotiva que puxava comboios militares. A locomotiva queimou completamente e não pode mais ser recuperada. Só essa locomotiva custou à Rússia mais de $150 mil. Mas o preço real para os ocupantes é muito mais alto. O entroncamento de Likovskoy é um ponto crucial para o trânsito de carga militar rumo a Zaporíjia. Por ele passam comboios com munição, combustível e blindados por exército de Putin, que atua na zona de combates ativos. Por causa dessa sabotagem, composições inteiras com munição e equipamentos ficaram presos na retaguarda. Os suprimentos militares russos para a direção de Zaporíjia foram interrompidos. Os guerrilheiros agiram com precisão. Muito bem. Apoie os guerrilheiros com curtir se você acha que essas ações devem continuar. A Moldávia se despede definitivamente do seu passado soviético. O país vizinho, como nós, caminha para a União Europeia e já oficializou o rompimento com a Comunidade dos Estados Independentes, organização surgida das ruínas da URSS.
A lei sobre a saída do acordo já foi publicada na mídia. No entanto, o rompimento total ocorrerá em 12 meses. É esse o tempo que dura o processo jurídico. O principal motivo dessa decisão é a agressão da Federação Russa contra a Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da Moldávia afirma claramente que os princípios da CEI sobre a inviolabilidade das fronteiras não valem mais. Além disso, a presença de tropas russas na Transnistria e a guerra na Ucrânia tornam impossível permanecer no mesmo grupo que o agressor. O Kremlin chamou repetidamente essa política de russofóbica e tentou impedi-la de todas as formas com desinformação. Mas, como vemos, isso não funcionou. A saída da Moldávia da CEI complica bastante os planos de Putin para uma possível desestabilização do sul da Ucrânia via Transnistria. Esse dia chegou. No dia 9 de junho, começaram as eleições parlamentares na Hungria. O comparecimento é recorde. Até o meio-dia, 38% dos húngaros já haviam votado. O principal embate nestas eleições é entre o partido governista Fidesz, de Viktor Orbán, alinhado a Moscou, e o opositor TISA, de Peter Maguire, que lidera as pesquisas. Na véspera das eleições, ocorreram protestos em massa em Budapeste contra Orbán. Ao mesmo tempo, o The New York Times chama Orbán de o cubo mágico húngaro. Dizem que ele pode vencer mesmo perdendo as eleições. Em 16 anos no poder, o Fidesz construiu um sistema que dificulta a concorrência. As fronteiras dos distritos foram redesenhadas para que o voto na zona rural governista valha quase 1,5 vezes mais do que nas cidades de oposição. Como resultado, o partido pode ter menos votos no país, mas manter até 2/3 das cadeiras no parlamento. Acusações mútuas aumentam ainda mais a tensão. O partido governista Fidesz já denunciou uma possível compra de votos de eleitores de etnia cigana pelo TISA e ameaça com queixas de irregularidades. Segundo a mídia, mesmo se a oposição vencer, mudanças rápidas podem não ocorrer. Um sistema construído por anos é difícil de ser desmontado. Os resultados finais da contagem de votos são esperados até 18 de abril. Uma guerra oculta entre a Rússia e a OTAN já está em curso. E não é na Ucrânia, como a propaganda do Kremlin tenta convencer, mas no Atlântico Norte. A ameaça vem de submarinos russos. Detalhes na nossa reportagem. A Grã-Bretanha expôs uma operação secreta do Kremlin. Ao presidente Putin, eu digo, nós estamos de olho em você. A Rússia realizou uma operação secreta com submarinos em águas britânicas. Ele respondeu ao Kremlin e a Putin, não tiraremos os olhos deles. Putin gostaria que nos distraíssemos com o Oriente Médio, mas a Rússia é a principal ameaça para o Reino Unido e seus aliados. As Forças Armadas Britânicas monitoraram 3 submarinos russos no Atlântico Norte por mais de um mês, 24 horas por dia. Isso não é mais um patrulhamento comum, mas uma tentativa de testar as vulnerabilidades do Ocidente. O ministro da Defesa expôs e tornou pública uma operação russa que nenhum dos lados havia comentado anteriormente. Há uma espécie de confronto submarino ocorrendo entre os dois países, que geralmente permanece fora da vista do público. É interessante que ele esteja levantando essa questão por vários motivos. Ele chama isso, a meu ver, de uma demonstração de força em termos das capacidades britânicas e dos aliados. A Marinha Real trabalhou com os noruegueses, usando aviões de reconhecimento das forças reais para rastrear 3 submarinos. Como disse o ministro da Defesa, John Healey, esse grupo incluía o submarino nuclear Chuka-B, além de 2 barcos especializados da Diretoria de Pesquisa em Águas Profundas. O Chuka-B poderia atuar como isca para atrair a atenção, enquanto os submarinos operavam diretamente sobre infraestruturas críticas. Um submarino de ataque da classe Akula e 2 submarinos de reconhecimento GUGI deixaram as águas britânicas e voltaram para o norte. Após as embarcações de reconhecimento passarem um tempo sobre infraestruturas críticas de interesse nosso e de nossos aliados. A operação submarina da Federação Russa no Atlântico falhou miseravelmente. A frota britânica expulsou os submarinos russos que estavam envolvidos em espionagem. Nesse caso, o lado britânico também pode responder com ações semelhantes. Healey não revelou o que os submarinos russos tentavam fazer, mas ficou claro pelas palavras do ministro que o alvo eram as comunicações submarinas.
Não há evidências de que qualquer dano tenha sido causado. Uma parte significativa do gás que aquece a Grã-Bretanha passa por tubulações instaladas sob a água. Nossas forças armadas são das melhores do mundo, e o público britânico não deve duvidar que este governo fará o necessário para proteger nossa segurança nacional e econômica, onde quer que seja preciso. Ao longo da costa do Reino Unido, especialmente no leste da Inglaterra e no sudoeste do país, existem cerca de 60 cabos submarinos que chegam à terra em vários pontos. Por eles passa até 99% do tráfego internacional de internet e telecomunicações, que é a base das atividades bancárias globais, do comércio e das comunicações. Não evitaremos agir e expor as atividades desestabilizadoras da Rússia, que visam testar nossa determinação. A luta há muito tempo ultrapassou os limites da terra e do ar. A Rússia quer minar a estabilidade de outros países. O Reino Unido está intensificando seus esforços de defesa, gastando mais 100 milhões de libras esterlinas em aeronaves para a busca de submarinos e lançando o programa Bastião do Atlântico para criar forças navais híbridas britânicas. Dirigindo-se diretamente a Putin, Healey declarou: Nós vemos vocês, vemos suas atividades sob nossos cabos e dutos, e vocês devem saber que qualquer tentativa de danificá-los não será tolerada e terá consequências graves. Segundo a Embaixada Russa em Londres, a agência de propaganda russa TASS negou a declaração de Healey. O governo do Reino Unido lembrou que esta não é a primeira atividade desse tipo do Kremlin. No ano passado, o navio de reconhecimento Yantar foi detectado em águas britânicas e nos últimos 2 anos o número de navios russos que representam uma ameaça às águas britânicas aumentou. Yantar é um dos principais navios usados pela Rússia para ameaçar o Reino Unido e nossos aliados. Nos últimos 2 anos, o número de navios russos que ameaçam as águas britânicas aumentou em 30%. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, reagiu à contraoperação do Reino Unido. Valorizamos muito a vigilância e a determinação de nossos parceiros britânicos. Revelar as ações maliciosas da Rússia é um dos métodos mais eficazes de combatê-las. Pedimos à comunidade internacional que abandone qualquer ilusão sobre Moscou. Este regime deve ser contido, isolado e submetido a sanções implacáveis para impedir suas ambições agressivas. Este ano, o Reino Unido reforçou o patrulhamento das águas para conter a agressão russa e proteger a infraestrutura submarina e continua monitorando de perto a situação, trabalhando em estreita colaboração com aliados para rastrear e prevenir qualquer atividade que ameace os interesses britânicos. A guerra civil estourou novamente na Síria. Em 12 de abril, na cidade de Assuaida, no sul do país, os combates foram retomados entre milícias druzas locais e forças do governo de transição em Damasco. No dia anterior, ocorreram protestos em massa na região. Os moradores exigem autonomia real. Os drusos, que são a maioria nesta província, resistiram ao regime de Assad por anos e agora se recusam a obedecer incondicionalmente ao novo governo de Ahmed al-Sharaa. A situação se agrava com confrontos prolongados com formações beduínas, o que nos últimos meses já resultou em centenas de vítimas. Este é mais um sinal alarmante. 1 ano e meio após a queda da ditadura, a guerra civil na Síria corre o risco de eclodir com nova força, mas agora é devido a conflitos interétnicos e regionais. Isso é tudo. Dá um like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder as nossas próximas edições. Pelada!